A evolução da facoemulsificação tem transformado a lensectomia em um procedimento mais seguro e eficaz com propósitos refrativos. Por isso, tem sido realizada com frequência em pacientes mais jovens que viverão longos anos em pseudofacia. No entanto, a lensectomia está exposta a complicações, sendo uma das principais o deslocamento das lentes intraoculares. Essa complicação apresenta-se com um comportamento bimodal: o deslocamento precoce, nos primeiros dias ou primeiros meses de pós-operatório, e o deslocamento tardio, deslocamento total ou parcial do complexo lente sacular, ocorrendo alguns anos após a cirurgia. Pela relevância do tema, é motivo de estudo e publicações por diferentes autores, no intuito de entender a fisiopatologia, aplicar soluções preventivas e desenvolver técnicas cirúrgicas seguras para a solução dessa complicação. Apresento aqui o caso de um paciente do sexo masculino de 67 anos, empresário, portador de catarata, que foi submetido à facoemulsificação com implante de lente intraocular asférica de peça única, modelo SN60WF, há 4 anos. A cirurgia não apresentou nenhuma intercorrência e, há um mês, iniciou com flutuação e turbação visual intermitente e halos à noite em olho esquerdo. E a biomicroscopia observava-se luxação anterior parcial do complexo lente sacular, encarcerando no eixo pupilar com integridade da cápsula, aonde a lente intraocular permanecia totalmente envolvida pelo saco capsular. Ao exame de tomografia do segmento anterior com Scheimpflug, foi possível confirmar o deslocamento parcial da porção inferior do complexo lente sacular, projetando-se para a câmara anterior sem apresentar toque endotelial. Um caso de deslocamento tardio do complexo lente sacular com indicação cirúrgica. Teríamos 2 opções para conduzir o caso. 1. O explante de todo o complexo lente sacular e implante secundário de uma lente de 3 peças com fixação escleral ou iriana. 2. Fixação escleral da alça deslocada da lente intraocular e, com isso, manter-se o complexo lente sacular primário. Como observado pela biomicroscopia, a lente intraocular permanecia dentro do saco capsular. Portanto, se mantivéssemos a integridade da estrutura do saco capsular, preservando a borda reta da alça in the bag, poderia realizar-se a fixação escleral primária da alça deslocada sem o risco de haver síndrome de dispersão pigmentar secundária induzida pelo contato da alça da lente e o estroma iriano posterior, quando as alças desse modelo de lente não estão protegidas pela cápsula. Para isso, foi planejado utilizar a sutura de Sipser, que permite trabalhar com pequenas incisões, câmara anterior estável, consequentemente, pequeno trauma endotelial. O procedimento foi realizado sob anestesia peribulbar sem a dilatação pupilar, da seguinte maneira: 1. Determinar o meridiano para a fixação da alça. Realização de 2 paracenteses a 180 graus uma da outra, com o eixo passando pela alça da lente. Às 5 horas, a alça temporal inferior e 11 horas, a alça nasal superior. Através da paracentese inferior, foi trespassada o fio biagulhado de Prolene 10-0, transfixando a parte posterior do saco capsular entre a alça e o corpo da lente, e encaixando a agulha de Prolene dentro do mandril de uma agulha de insulina que servia como guia. Após esse passo, o fio transfixado no saco capsular tinha uma porção proximal, temporal inferior, e outra distal, nasal superior, com as agulhas exteriorizadas. Em seguida, foi realizado o anodamento da alça da lente com os nós de Sipser, com 3 nós sequenciais. Na sequência, foi confeccionado um sulco escleral a 1,5 mm do limbo, no meridiano das paracenteses. O complexo lente sacular foi reposicionado, conduzindo-o na sua posição anatômica reto-iriana. Por último, utilizou-se uma agulha de insulina para transfixar a parede escleral ao nível do sulco ciliar, posterior à íris e anterior ao complexo lente sacular. A agulha de Prolene, posicionada na paracentese nasal superior, foi introduzida no mandril da agulha de insulina e exteriorizada no sulco escleral inferior.
procedendo-se em seguida à fixação da alça anodada do complexo lente sacular na parede escleral. No pós-operatório, a acuidade visual era de 20/30 e a biomicroscopia a córnea apresentava-se sem edema, mínima reação de cano anterior e observava-se também as marcas do encarceramento do corpo da lente na borda pupilar. A tomografia do segmento anterior com Scheimpflug, todo o complexo lente sacular estava em posição anatômica e sem tilt. Na avaliação de 2 anos pós-operatório, observava-se a manutenção da estabilidade do complexo lente sacular, conforme demonstrado pela tomografia do segmento anterior. Esse caso está de acordo com os achados na literatura, aonde o deslocamento tardio do complexo lente sacular tem o pico de incidência do 3º ao 6º ano de pós-operatório. No entanto, este paciente não apresentava pseudosfoliação capsular e ou glaucoma, situações geralmente associadas a essa complicação tardia da facomulsificação. É importante lembrar que a implantação de anéis capsulares não minimizam o risco dessa complicação. No caso apresentado, a integridade do saco capsular com a lente intraocular protegida pela cápsula permitiu a fixação primária da alça da lente de peça única através da sutura de Sipser, sem o risco de uma síndrome de dispersão pigmentária tardia, consequentemente o desenvolvimento de um glaucoma, uma solução eficaz e segura para uma situação complexa. Enfim, o tempo do deslocamento tardio do complexo lente sacular no pós-operatório da facomulsificação é uma surpresa e as soluções serão determinadas de acordo com a individualidade de cada caso. Obrigado pela atenção.